Pontualmente, meio-dia. Pontualmente, meio-dia. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Começa agora o programa Louvores Eterno. Louvor, adoração, mensagem de Deus e, é claro, a sua participação. Eu sou o presbítero Marcos e estarei com você até a 1h30. Senhor Roseli Martins, cidade de Bicas, Minas Gerais. Seja bem-vinda a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um justo abandonado, eu nunca vi um justo medicar o pão e viver sem a fé e a razão. Eu nunca vi um justo desamparado, eu nunca vi um justo abandonado, eu nunca vi, não, um justo medicar o pão. E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. Deus não vai deixar na sua vida. ser envergonhado, Deus não vai deixar
então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto então, em meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Maicel, a sua assistência celular. Rua Aguarão da Silva, 301, Jardim Mauá. Eu posso até estar ferido, mas nunca destruído. Eu posso ser provado para ser aprovado, mas o amanhã virá e minha fé será recompensada, pois o meu Deus, Ele não falha, Ele não falha não. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Atenção, que faz a diferença. Meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Deus proverá quando a azeite e a farinha faltar, quando a minha força se esgotar. Deus proverá, Deus proverá. Mesmo cego me faz enxergar, mesmo falho me faz andar sobre as águas. Não vivo pela vista, não. Eu vivo pela fé, então Deus proverá, Deus proverá. Olho para o alto, então, em meu socorro, sim. Deus proverá, Deus proverá. Música, informação e participação do ouvinte. Que o Senhor te abençoe e faça brilhar o seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê a paz. Que o Senhor te abençoe. E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021.
o ano da bênção de Deus na sua vida. graça te dê a que o Senhor te abençoe e faça brilhar seu rosto em ti, que conceda sua graça e te dê que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Que a bênção se derrame até 1000 gerações, a família e teus filhos e os filhos de teus filhos. Sua presença te acompanhe por detrás
sou meu amado irmão Evandro Correia. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eterno. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Quando todos os meus medos já não cabem mais em mim, quando o céu está de bronze e parece que é o fim, quando o vento está revolto e o mar não quer se acalmar, quando as horas do relógio se demoram a passar, muitas vezes não consigo os teus planos compreender, mas prefiro confiar sem entender. Eu creio em ti. Eu creio em ti. Eu olho pra ti e espero em ti. Quando você sente medo, do teu lado eu estou. E é bom que você saiba que eu sinto a sua dor. Nunca, nunca se esqueça que o mar posso acalmar e que eu sei o tempo certo da vitória te entregar. Este tempo é necessário pra te amadurecer e depois tem novidade pra você. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. O que eu tenho é bem melhor, mas só eu sei do amanhã. Então recebe o abraço meu, pois na tua vida cuido eu. Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa, descansa, descansa em mim. Comece a sorrir. Parece que nos momentos mais difíceis, Deus se cala. Você só quer ouvir a voz do mestre, mas ele insiste em ficar calado. Você chora, você fala, você ora, ele se cala. Mas hoje, escuta a voz de Deus dizendo pra ti, sussurrando no teu ouvido: Eu cuido de ti. Eu cuido de ti. Descansa em mim. Comece a sorrir. Eu cuido de ti.
histórias para facilitar o ensinamento de importantes lições de vida. Seguindo o seu exemplo, o pastor João Ribe Palharim, com o apoio dos pregadores do telhado, faz o mesmo. Agora, pare tudo o que estiver fazendo, abra o seu coração e acompanhe uma das ilustrações do Reino de Deus. Dentro da igreja, vivia muito triste e amuado. Ele nem conversava com os outros irmãos, não se abria com ninguém. O pastor foi percebendo que aquele moço precisava ser aconselhado. Quem sabe uma boa conversa, um bate-papo, mudasse o semblante daquele jovem. E o pastor, então, depois de um culto, procurou o moço e disse: meu jovem, eu tenho notado que você anda muito triste. Há algum problema grave pelo qual você está passando e quem sabe eu poderia te ajudar? E o moço disse: pastor, eu acho que o meu caso não tem solução. Qual é o problema? Me conte. Sabe o que é, pastor? Eu queria ter muito ouro, muito dinheiro. E eu queria ter muito ouro justamente para pagar uma viagem à Cidade Santa. Eu gostaria de conhecer Jerusalém. E se eu pudesse ganhar muito dinheiro, muito ouro, muita prata e enriquecer, e se eu pudesse fazer esta viagem, então toda a minha tristeza teria fim e eu seria a pessoa mais feliz na face da terra. E o pastor disse: o teu problema parece muito grande, mas é fácil resolver. Amanhã, de dia, volte aqui na igreja, me procure, que eu quero te mostrar algumas coisas. E o moço, feliz com aquela proposta, disse ao pastor: se eu voltar aqui amanhã, o senhor vai me ajudar a sair dessa tristeza? O pastor disse: com certeza. Vem aqui amanhã que nós vamos resolver esse problema. E na fantasia do moço, ele já ficou imaginando que o pastor ia lhe arrumar dinheiro para fazer essa tão esperada viagem. No dia seguinte, 8 horas da manhã, está ele ali na igreja, na presença do pastor, todo empolgado e animado. E aí, pastor, só do Senhor prometer que ia tirar o motivo da minha tristeza, eu já dormi bem melhor. Então, pastor, o que é? Fala logo. E o pastor disse: venha comigo. E eles foram atrás da igreja. E ali tinha um asno. E o pastor, então, tirando do bolso alguns saquinhos, reuniu várias joias, alianças e objetos de metal que eram feitos de ouro. Então ele colocou aqueles saquinhos sobre o burrinho e disse: veja só, esse burro, ele está carregado de ouro, mas ele continua sendo um burro. Ele não mudou nada. Se eu colocar uma espiga de milho na frente dele, ele vai ser atraído pela espiga mais do que pelo amarelo do ouro. Você está compreendendo? O ouro, a riqueza, não muda a natureza de ninguém. Agora eu quero te mostrar mais uma coisa com esse mesmo asno. E o pastor pegou o animal pela rédea e foi levando até dentro da igreja. O moço disse: pastor, o senhor vai entrar com esse burro dentro da igreja, nesse lugar sagrado? E o pastor disse: vou, preste atenção no que vai acontecer. E o pastor entrou com o asno até o saguão da igreja, andou pelos corredores, foi até o altar, deixou o burro ali parado por alguns minutos e depois tirou o animal para fora.
e disse ao moço: você acha que esse burro se converteu? Você acha que esse animal se tornou espiritual só porque ele entrou dentro da igreja? E o moço foi compreendendo. E o pastor lhe disse então: não é a tua viagem para Jerusalém que vai fazer você voltar dali um homem mais santo, ou um homem mais especial. Você está sacrificando a tua vida cristã por causa de uma fantasia, de um sonho, quando o Senhor Jesus disse o seguinte: Deus é Espírito, e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. Mas a hora vem, e agora é, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque o Pai procura a tais que assim o adorem. Você sabia que se você colocar um monte de ervilhas na frente de um porco, e se você colocar ao lado das ervilhas pérolas preciosas, o porco vai ignorar as pérolas e vai se deliciar com as ervilhas que não têm nenhum valor. Você não é igual a esse asno. Você não é como um porco irracional. Você é uma criatura especial. Você é uma pessoa criada à imagem e semelhança de Deus. E a pessoa que Deus quer que você se torne é um verdadeiro adorador. Aquele que adora o Pai em espírito e em verdade. Um asno 12 horas de ouro continua e 32 alimentar-se minutos. de capim e de milho. Um asno pode entrar dentro da igreja e não é por isso que ele vai sair dali um asno convertido. Não é uma viagem que vai fazer de você uma pessoa melhor ou pior, mas o que vai fazer de você alguém especial é abrir o teu coração e deixar o Espírito Santo de Deus alegrar a tua alma, e você com regozijo levantar os teus olhos para os céus, glorificar a Deus e dizer: obrigado, Senhor, pelo teu Espírito Santo que faz morada dentro da minha vida. E quando o moço ouviu estas palavras, compreendeu imediatamente que a sua felicidade não dependia das coisas que estavam à sua volta, nem do ambiente em que ele se encontrava, que a sua vida espiritual não iria depender de uma posição geográfica ou na sua presença em um lugar especial, mas em abrir o coração e deixar o Espírito Santo fazer uma morada poderosa na sua vida. Portanto, meu amigo e minha amiga, se você anda infeliz com muitas coisas, aprenda esta lição. Você não depende de nada à tua volta, nada ao teu redor pode te fazer feliz, porque o que faz a diferença não é o que está do lado de fora. A diferença está em você ter dentro do teu coração o Espírito Santo de Deus. Informação e participação do ouvinte.
abençoe a tua vida. Seja bem-vindo a mais esta programação Web Rádio Louvores Eternos. Sônia Cabeleleira, que Deus abençoe a vida da minha amada irmã poderosamente, em nome do Senhor Jesus. A paz do Senhor ao meu amado irmão Evandro Correia, que nos pediu este louvor. Elias Silva, não vire as costas pra mim. Já molhei meu travesseiro. Como é triste ser assim, que me adianta o dinheiro, morar em grande cidade, ter fama no mundo inteiro e não ter felicidade. A vida assim
nossa rádio Não vire as Louvores costas pra Eterno. mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Oh não, não vire as costas pra mim. Não vire as costas pra mim. Está amanhecendo o dia. E esta é a minha, Meus é a sua, olhos é a estão nossa rádio Louvores Eterno 2021. Acabou a Ano da bênção de alegria. Deus na sua vida. Estou desatordoado. Preciso mais de uma chance. Fica pertinho de mim. Estou voltando pra casa. Não feche a porta pra mim. Eu sei que estou pagando por erros que cometi, mas estou arrependido. Oh não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Oh não vire as costas pra mim. Empresta o teu ombro, amigo. Preciso desabafar. Oh, por favor, não te importes se por acaso eu chorar. A solidão é tão grande, difícil de suportar. Mas estou arrependido. Oh, venha me abraçar. A vida assim não presta. Longe de ti é ruim. Estou voltando pra casa. Oh não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Oh não vire as costas pra mim. Eu deito na minha cama e não consigo, eu não consigo dormir. Já molhei meu travesseiro, como é triste ser assim. Estou voltando pra casa, não feche a porta pra mim. Oh não vire as costas pra mim. Não vire as costas pra mim. Oh não vire as costas pra mim. E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Cell, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá.
Já que eu não posso te visitar, já que eu não posso te abraçar, eu oro por você. Já que eu não posso apertar sua mão, sentir as 12 horas batidas do e seu 47 coração, minutos. eu oro por você. Amigo, conte comigo, nós vamos vencer o perigo. Você vai ver, novo amanhã vai chegar, nós vamos poder nos encontrar para agradecer. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo e o vento está ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. É somente Ele para nos salvar. De casa eu oro por você, você ora por mim. O barco está indo e o vento está ruim, mas quem está no barco é mais forte que o mar. Nós vamos tomar a vacina do sangue da cruz, que foi receitada por Cristo Jesus. É somente Ele para nos salvar, para nos salvar. Show de alegria no seu rádio. E este é o mais novo CD do meu amado irmão, cantor Isaías Vicente, DNA de Adorador. Quando Deus Ele quer nos levar além, Ele permite o poço à prova. A Contatos e convite. humilhação. Mas não tem cativeiro que 940 24 dure, 20 ou prisão que 98. segure. Contatos e convite. 940 24 20 98. Cantor Isaías Vicente. Tenho adoração em meu DNA, nem a morte nem a fornalha impede de te adorar. As lutas fazem parte do processo, as lágrimas regarão minha semente. Na ferida dupla honra Deus me dará, porque eu não sei viver sem te adorar. Eu vou adorar no vale, nas lágrimas, no luto, como Jó te adorar, sofrendo, mesmo doendo, perdendo tudo. Quando penso que acabou, é aí que Deus começa. Na vida de um adorador tem promessa. Quando eu penso que acabou, é aí que Deus começa. Na vida de um adorador tem promessa. Adore, adore.
processo. As lágrimas regarão minha semente. Na ferida uma honra Deus me dá, porque eu não sei viver sem te adorar. Eu vou adorar no vale, nas lágrimas, no luto, como Jó te adorar. Sofrendo, mesmo doendo, perdendo tudo. Quando eu penso que acabou, é aí que Deus começa. Na vida de um adorador tem promessa. Quando eu penso que acabou, é aí que Deus começa. Na vida de um adorador tem promessa. Tenho promessa, promessa, porque um adorador tem promessa. E esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eternos. 5 dias. Em apenas 5 dias, o mosquito da dengue se desenvolve do ovo à fase adulta. E agora, ele está mais forte. Transmite também chikungunya e zika. São doenças sérias, com sintomas parecidos e que você pode combater com medidas simples, mas que precisam ser feitas sempre. O mosquito precisa de pouca água para se desenvolver. Portanto, não importa o tamanho do recipiente, não deixe a água acumular. Faça uma vistoria geral na sua casa e converse com seus vizinhos. Elimine qualquer ponto que possa reter água. Cubra grandes recipientes com tonéis e caixas d'água e mantenha lixeira e sacos de lixo fechados. Separe alguns minutos do seu sábado para fazer essa faxina. E lembre-se, não dê folga para o mosquito da dengue. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Usar máscara, higienizar as mãos, manter distanciamento. Não custa repetir. Máscara, mãos, distanciamento. Essas são as 3 medidas básicas para evitar o coronavírus. Não existem outras. Não é tão difícil assim. Difícil é ficar entubado por dias nessa posição. Difícil é ficar com sequelas pulmonares graves. Difícil é perder quem você ama sem nem poder se despedir. A pandemia não acabou. O contágio disparou de novo. Os profissionais de saúde estão sobrecarregados. Seja consciente. Por você, pelos seus familiares, pelos seus amigos e colegas. O vírus não tem cérebro nem coração. Você tem. Em tempos de pandemia, o que o mundo mais precisa é de amor. Exemplos não faltam. Na linha de frente, nos hemocentros, onde os heróis anônimos dão um pouco de si, para fazer pulsar a vida nas veias de quem precisa. A você, doador de sangue, o nosso agradecimento pelo grande ato de amor. Mais do que nunca, você é necessário. Informe-se em um hemocentro e saiba como doar em segurança. Seja solidário. Doe sangue. Você não precisa ser a profissional do ano, nem a mais culta, a mais viajada, mas como toda mulher, o que você precisa fazer é a mamografia. O câncer de mama é o segundo tipo mais comum entre nós. Se detectado na fase inicial, tem 90% de chances de cura. Depois dos 40, procure um especialista e faça a mamografia todo ano. Cuide-se. Uma campanha Instituto Oncoclínicas e Sociedade Brasileira de Mastologia. A produção insuficiente ou má absorção de insulina são as causas da diabetes.
A doença atinge cerca de 16 milhões de brasileiros atualmente. Comer diariamente verduras, legumes e ao menos 3 porções de frutas pode ajudar a preveni-la. Reduzir o consumo de sal, açúcar e gorduras é igualmente recomendável. Viva de verdade. Antes de compartilhar, faça parte. Antes de postar, converse mais. Compartilhar momentos com a família e amigos, uma boa conversa, fazer o que se gosta, faz muito bem para a saúde emocional e pode prevenir a depressão. Preste atenção aos sintomas. Se eles aparecerem, procure ajuda. Se liga, dê um like na vida. Ministério da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos. Ministério da Saúde, Governo Federal, Pátria Amada Brasil. Eu me
chegou a hora de ouvirmos a palavra de Deus. Momento da palavra. Momento da palavra. 13h08. E eu convido você para abrir no Salmo 11. Salmo 11. Salmo 11, versos de 1 a 7. Está escrito: no Senhor me refugio. Como dizeis, pois, à minha alma, foge como pássaro para o teu monte. Porque eis aí o ímpio, ou os ímpios, armam o arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Meus irmãos, este salmo descreve a cena de um homem sendo cercado, entrincheirado, encurralado pelos seus inimigos. Este inimigo, na linguagem registrada aqui, já está com a sua flecha na corda, pronto a atingir o seu alvo. E esse inimigo não age às claras, ele age às ocultas. E ele não persegue os maus, ele persegue os retos de coração. Os estudiosos entendem que esse salmo descreve exatamente a perseguição de Saul ao seu genro Davi. Saul era um homem insano, perverso. E ele atacou, perseguiu Davi em todos os cantos, pelas cidades, pelos campos, pelas cavernas. E Saul não respeitava ninguém. Ele era a própria lei, ele estava acima da lei. Seu querer era a própria lei. E desta maneira, esse salmo retrata aqui duas coisas. Primeiro, qual foi o conselho dos chamados amigos de Davi diante desse entrincheiramento do mal? A orientação é: fuja, não há escape, não há saída, não há alternativa. Fuja como pássaro para os montes. O melhor é fugir, o mais seguro é fugir. É impossível enfrentar a situação. A outra perspectiva do texto é que na hora que você enfrenta uma crise, que você está encurralado por uma crise, que os problemas se agigantam, que são maiores que suas forças, você tem uma segunda alternativa, que é buscar refúgio em Deus. É o que Davi fez. Mas então eu queria olhar com vocês o primeiro aspecto, quando o medo confronta a fé. É o versos 1 a 3 que descreve isso. A primeira coisa, a presença ameaçadora do inimigo. Veja comigo o verso 2. Porque eis aí os ímpios armam um arco, dispõem a sua flecha na corda, para as ocultas dispararem contra os retos de coração. Bom, nós estamos descrevendo um fato, mas isso representa uma realidade espiritual. Os nossos inimigos hoje não são carne e sangue. Nós temos inimigos que agem nas ocultas, que são invisíveis, mas são reais, são perigosos, são ameaçadores. Eles não tiram férias, eles não dormem, eles não descansam,
Eles estão aí 24 horas no ar, investigando a nossa vida, rodeando a nossa vida, procurando nos tragar, procurando nos devorar. E esses inimigos são malignos, são assassinos, são ladrões, são perversos. Vieram para roubar, para matar e para destruir. E agora veja comigo a estratégia perigosa desse inimigo. Primeiro, a sua prontidão. Sua flecha já está no arco. O inimigo está pronto para atacar. O inimigo está em posição de um ataque frontal e fatal. Segundo, veja você a sua traição. O inimigo age às ocultas, às escondidas, nos bastidores às trevas. Terceiro, a sua maldade. Ele ataca os retos de coração. Ele não tolera aqueles que são justos, aqueles que são piedosos, aqueles que andam com Deus. Mas se você notar, a descrição do verso 3 é ainda mais arrasadora, porque as suas obras são demolidoras. Eles tiram os fundamentos, eles arrancam os alicerces, eles deixam a situação insustentável, sem normas, sem preceitos, sem regras, sem a quem apelar. Os fundamentos foram arrancados. Eu queria que você lesse comigo essa inquietante pergunta do verso 3. Todos nós, por favor. Ora, destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Pare comigo só um pouquinho para pensar que toda a era moderna está engajada fortemente num projeto de destruir os fundamentos. Essa é a realidade que você e eu vivemos hoje. A história do pensamento humano prova isso. Nós passamos do racionalismo para o iluminismo, do emocionalismo para o existencialismo, do existencialismo para o experiencialismo. E parece que toda essa corrente de pensamento leva a sociedade a dizer o seguinte: acabaram os seus fundamentos. A nossa chamada era moderna só durou 200 anos. Da queda da Bastilha, em 1789, a queda do Muro de Berlim, em 1989. E nós entramos num período chamado de pós-modernidade, que está fincado num tripé: pluralismo, privatização e secularização. O mundo é plural, a verdade é privativa, e Deus não está mais dentro desse contexto. Não tem mais verdade absoluta. A era nossa é aquela que quer construir sem fundamentos. Não tem mais verdade, não tem mais absoluto, não tem mais princípio que reja a vida, a família, a sociedade. E nós estamos rendidos a essa situação de vulnerabilidade. Isso entrou na igreja. E aí você percebe que no século XIX o liberalismo entrou e disse o seguinte: não, a Bíblia não é verdade. Ela é um livro cheio de mitos. A Bíblia não é um livro confiável. Aí você entrou no século XX e aí entrou a questão do sincretismo, do misticismo. E aí introduziu na Bíblia o que não está lá. E hoje a sociedade, até segmentos religiosos, estão confusos, perdidos, sem saber para onde vai, porque os fundamentos foram destruídos. E quais são os conselhos que Davi recebe ao perceber que os fundamentos estão sendo destruídos? Veja comigo: fuja. Olha aí o verso 1: foge como pássaro para o teu monte. Mas esses conselheiros de Davi, eles estão ancorados em fatos, em realidades. Se não, vejamos: a violência implacável do inimigo, ele já está com arco esticado para lançar a flecha. Segundo, a política enganadora do inimigo, ele age traiçoeiramente na escuridão. A ação demolidora do inimigo, os fundamentos já estão sendo destruídos. Fuja! É curioso isso, como nós somos tentados a fugir na hora do perigo. Eu preguei sexta-feira à noite em Recife, numa escola
naquela cidade. E eu achei curioso como a diretora da escola me disse que vários pais, diante da realidade complexa que o Brasil vive, estão desistindo do Brasil, estão fugindo para outros cantos, buscando abrigo em outros cantos. Talvez essa é a tendência do ser humano, fugir do Brasil, fugir do casamento, fugir da realidade em que ele está. O mundo está confuso, o país está confuso. Se você olhar para o cenário político, é desesperador. Se você olhar para o cenário do nosso judiciário, também é desesperador. Se você olhar para o nosso cenário econômico, também é desesperador. Se você olhar para a situação ética, moral da nossa nação, é muito desesperador. Quando você olha para o cenário religioso, também a crise está estabelecida. Nesse momento, o que fazer? Algumas pessoas tentaram fugir. Por exemplo, o profeta Jeremias, num dado momento do ministério dele, ele disse assim: eu vou parar de falar, eu não vou pregar mais. Eu não vou fazer mais a tua obra, eu vou parar de falar. E a Bíblia diz que foi como um fogo no coração dele, ele não pôde se calar. Você olha, por exemplo, a história do profeta Elias, um momento na vida dele, Senhor, só eu fiquei. Deus, não, para um pouquinho, faça uma leitura mais otimista, tem 7.000 ainda. Não pense que você é o único representante da verdade nessa nação. Chegou um momento que Jonas preferiu fugir a enfrentar a orientação de Deus. Quantas vezes nós também tentamos fugir? Porque muitas vezes o medo triunfa sobre a fé. Mas eu quero olhar o segundo ponto dessa mensagem, que é quando a fé triunfa sobre o medo. Está aí nos versos 4 a 7. E o que é interessante é que Davi não olha para a fuga como a única alternativa para encontrar refúgio. Ao contrário, ele olha para Deus, e em Deus ele encontra refúgio. Olha como começa esse salmo. No Senhor eu me refugio. No Senhor eu ponho a minha confiança. Mas quando ele diz no Senhor eu ponho minha confiança, de forma prática, como é que você pode pôr em Deus a sua confiança e encontrar refúgio numa sociedade onde os fundamentos foram arrancados? Primeira razão que ele nos dá, preste atenção, no versículo de número 4, parte A, é a presença de Deus. O Senhor está no seu santo templo. Deus é o Deus que está presente. E esse santo templo aí pode ser entendido de duas maneiras. João Calvino entendia que esse templo aí é o próprio céu. Outros entendem que esse templo aí também é a igreja. Nós somos o templo. Deus habita em nós. Deus está em nós. O que traz força para você na crise não é a fortaleza do seu braço. O que traz força para você na crise é saber que o Deus onipotente está com você. Se nós perdermos isso de vista, irmãos, nós faremos parte da crise. Nós seremos mais um ingrediente da crise. Nós seremos partícipes e causadores da crise. Quando Davi, numa determinada situação dramática que ele viveu, e ele descreve isso no Salmo 23, ele diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. É a consciência da presença de Deus com você. Não importa a situação, não importa a crise que o país atravessa, não importa a situação difícil que você enfrente, Deus está com você, Ele jamais abandonará você, Ele é como a sua sombra à sua direita, Ele não deixará você na hora da sua dor, na hora da sua angústia, na hora do seu sofrimento. Ele é o Deus presente. Foi isso que Jesus prometeu para nós. Eu não estarei convosco, não, eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. A segunda razão por que Davi pode perceber que a fé triunfa sobre o medo, queridos, não é apenas a presença de Deus, mas a soberania de Deus. Olha ainda o verso 4. O Senhor está no seu santo templo, nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos e as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Note você que coisa interessante. Na terra,
Os fundamentos foram arrancados. Você não tem fundamento debaixo dos seus pés, dentro da realidade da sociedade. Mas lá em cima, sobre a sua cabeça, o trono de Deus está estabelecido. O Brasil está em crise, é verdade. Nosso parlamento está em crise, é verdade. Nosso palácio está em crise, é verdade. As nossas cortes estão em crise, é verdade. Mas Deus não se deixou abalar por causa disso. O trono de Deus está firme. Deus não perdeu o controle. Deus não perdeu as rédeas. Deus não está em pânico com a nossa crise. Deus continua no trono. Ele continua governando. Ele é o Senhor do universo. Ele depõe reis, ele levanta reis. Ele é o Deus soberano que dirige as nações. Ele é o Deus que controla e dirige a igreja. Ele é o Deus que controla e dirige a sua família. Ele é o Deus que controla e dirige a sua vida. Ele é soberano. Aí está o conforto, o consolo e a segurança na hora de uma crise. Terceiro lugar, por que Davi pode ver a fé triunfar sobre o medo? Não só por causa da presença e da soberania de Deus, mas, em terceiro lugar, por causa do conhecimento de Deus. Veja você comigo, por gentileza, a parte B do versículo 4 e o verso 5. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Agora olha, por favor, o versículo 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio, mas ao que ama a violência, a sua alma o abomina. E aqui eu queria que você parasse um pouquinho para entender que Deus está sondando os filhos dos homens. Os seus olhos estão atentos a tudo aquilo que está acontecendo no Brasil. Os escândalos, os desvios, os conchavos, a corrupção, a violência, tudo isso, passado tantas vezes ao arrepio da lei, não está longe, nem distante do olhar onisciente de Deus. O que os ímpios fazem nas trevas, no anonimato, na escuridão, Deus está vendo. Mas o texto diz que Deus faz mais do que conhecer e ver. Ele sonda. Sondar é algo interno. É aquilo que não apenas sai da boca. É aquilo que não apenas é gravado. É aquilo que não apenas é dito. É aquilo que é sentido, que é desejado no secreto, no abscôndito da alma. Até isso Deus sonda. E aí você vai perceber o que vai acontecer. Olha, por favor, novamente o verso 5. O Senhor põe à prova ao justo e ao ímpio. Notem isso. Deus peneira tanto um quanto o outro. Deus prova os seus filhos. Deus prova os seus filhos para aprová-los, porque ninguém pode ser aprovado sem ser provado. Deus prova para aprovar. Então não fique impaciente, não fique desesperado se você está sendo provado. Porque Deus prova o justo. Não para destruí-lo, mas para fortalecê-lo. Não para arruiná-lo, mas para depurá-lo. Quando Deus prova os seus filhos, é para tirar as escórias. Quando Deus prova os seus filhos, é para que eles se tornem mais santos, mais firmes, mais sólidos, mais fiéis, mais felizes, mais cheios da graça, mais cheios do seu poder. Agora, quando Deus prova o ímpio, é para revelar a maldade do seu coração, a iniquidade da sua alma. É para mostrar para ele que a escolha que ele fez é uma escolha insensata e que o final dessa escolha é tragédia para a sua vida. Então notem, irmãos, que nós podemos encontrar descanso nessa questão do conhecimento de Deus. Do conhecimento de Deus. Deus sabe o que está acontecendo com você. Deus conhece o recesso da sua alma. Deus conhece os escaninhos do seu pensamento. Deus conhece você por completo. Por que Davi encontra razão para ter fé e não se capitular ao medo? Prestem atenção, em quarto lugar.
o juízo de Deus. Olha o verso 6, por gentileza. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será parte do seu cálice. Há um ponto, irmãos, aqui muito curioso. Quando você lê sua Bíblia, você vai notar uma coisa. Nem sempre Deus pune o pecado no exato momento em que o pecado está sendo cometido. Nem sempre Deus disciplina ou julga o pecador na hora que ele está cometendo o seu pecado. É por isso que os homens se encantam com o pecado. Porque aparentemente o pecado traz benefícios. Ora, aqueles que se enriquecem de forma ilícita, auferindo vantagens indevidas, desviando, seja do erário público ou do erário particular, algo que não lhe pertence, num dado momento ele usufrui as benesses dessa riqueza. É isso que você está vendo, todos os dias. Entretanto, aquilo que o homem pensava que era vantagem para ele, vai reverter em tragédia para a sua vida. Porque ainda que ele escape do braço da lei humana, ele não pode escapar do juízo de Deus. Ainda que ele, num dado momento, ache que o crime para ele compensou, que foi vantajoso, que ele teve lucro, que ele teve vantagens, que ele cresceu, que ele enriqueceu, que ele se fortaleceu, chega um momento em que ele é chamado a prestar contas àquele que é o reto juiz. E na linguagem de Daniel 5, ao ser colocado na balança de Deus, ele é encontrado em falta. E se você nota esse juízo, Deus já exerceu tantas vezes. Exerceu lá em Sodoma e Gomorra. Exerceu lá na Torre de Babel. Exerceu lá nas nações de Canaã. Exerceu lá na queda de Jerusalém. Exerceu lá na queda da Babilônia. Exerceu lá na queda dos grandes impérios do mundo. Deus é o Deus do juízo. E a Bíblia descreve e aponta que o que o homem semear, isso ele ceifará. E de Deus não se zomba, porque o que o homem semear, exatamente é isso que ele vai colher. Então você não precisa ter medo, você precisa temer aquele que é o soberano, Senhor do universo, e dizer: no Senhor eu me refugio. Mas, finalmente, irmãos, finalmente, Davi sai do território do medo para o terreno da fé. Em último lugar, em quinto lugar, por causa da recompensa de Deus. Veja você o versículo de número 7 comigo. Porque o Senhor é justo, Ele ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. E aí você começa a perceber que ainda que você não tenha defesa dos homens, porque o texto está nos dizendo que os ímpios armam o arco e dispõem a sua flecha na cordas ocultas para dispararem contra os retos de coração. Então, nesse território aqui, terreno humano, físico, histórico, as coisas estão invertidas. É o ímpio que está com o arco na mão e com a flecha na mão. É o ímpio que está atacando. É o justo que está sendo acuado. É o justo que está sendo atingido. É o justo que está sendo vitimizado. É o justo que está sendo injustiçado. Aqui o justo às vezes não encontra amparo, não encontra refúgio. Mas no Senhor eu me refugio. E o que é que acontece? Esse Deus que está no trono é justo e ama a justiça. E qual a recompensa do justo? Os retos lhe contemplarão a face. Essa é uma expressão da bem-aventurança eterna. Porque de todas as alegrias que nós teremos no céu, nenhuma ultrapassará esta. Nós veremos a Jesus face a face. Nós teremos plena comunhão com Ele por toda a eternidade. Nós o veremos como Ele é.
nós desfrutaremos da presença dele, da companhia dele, da alegria dele, da salvação dele, da bem-aventurança dele, por toda a eternidade. E aqueles que viveram ao arrepio da lei de Deus, aqueles que viveram na contramão do projeto de Deus, esses serão banidos para sempre da presença de Deus. E não tem nada que seja mais grave na condenação eterna do que ser banido para sempre da presença de Deus, porque Deus é vida e só tem vida na presença de Deus. A pergunta que eu faço a você nesta hora é esta: em quem você está pondo a sua confiança? Do que você está com medo? Seu futuro não está nas mãos dos homens de Brasília. Seu futuro está nas mãos de Deus. Sua empresa não está nas mãos dos economistas deste país. Sua empresa está nas mãos de Deus. Sua família não está nas mãos daqueles que urdem e tramam a violência. A sua família está nas mãos de Deus. Ponha em Deus o seu refúgio. Curva sua fronte, por favor. Vamos orar. Deus é maravilhoso. É maravilhoso ler a tua palavra e recordar o que os teus filhos viveram no passado, as lutas que tiveram, os dramas que enfrentaram, os temores que rondaram o coração deles e como eles agiram. A despeito dos perigos, das ameaças, dos conselhos para fugir, para se esconder nos montes, optaram em pôr a sua confiança em Ti. Deus, nós estamos aqui numa realidade difícil, num mundo conturbado, de crises, de terrorismo, de ataques, de guerras, de insegurança, de incertezas. Nós estamos aqui rodeados por tragédias. Estamos aqui, Deus, perplexos, quando a nação brasileira está esmagada, envergonhada, aturdida por crises tão avassaladoras. Tantas vezes, Deus, nós olhamos para um lado, olhamos para o outro e não vemos uma saída. Tantas vezes, Senhor, os justos são penalizados, os maus são privilegiados. Tantas vezes olhamos para a realidade à nossa volta e os fundamentos foram arrancados. Mas a tua igreja está plantada sobre um fundamento sólido, e esse fundamento é Cristo, e ele jamais será abalado. Bendito é o teu nome. Nós temos Jesus como nosso firme fundamento, e nós temos a Ti, ó Deus, que estás assentado no alto e sublime trono. Tu governas as nações, Tu diriges o universo, Tu és o Senhor da história. A nossa vida não está ao léu, jogada de um lado para o outro, ao sabor das circunstâncias. A nossa vida está nas Tuas mãos. Tu és o soberano, Senhor do universo, o Deus da nossa vida. Glória ao Teu nome, porque em Ti temos refúgio, porque em Ti temos abrigo, porque em Ti temos livramento, porque em Ti temos bem-aventurança eterna. Glória ao Teu nome, pela Tua palavra, pelo ensino dela. Receba, portanto, nesta manhã a nossa gratidão, em nome de Jesus. Amém. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você. Minha trajetória é marcada por conquistas. Minha alma foi a fé. Minha esperança é regada por lembranças que o tempo não levou. Mas parece que
imaginar. Tudo de Deus. A paz do Senhor, minha amada irmã Francisca Ricardi, cidade de São Paulo. Deus abençoe a tua vida. Seja sempre bem-vinda à nossa programação Web Rádio Louvores Eterno. Não tenho forças pra clamar, confesso, já tentei. Dessa vez eu entrei no quarto e tranquei a porta. Só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no É isso aí, meus amados irmãos, estamos chegando ao final de mais esta programação. Deus abençoe poderosamente a tua vida, em nome do Senhor Jesus. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o Pai eterno, e as doces consolações do Espírito Santo seja sobre a tua vida e sobre a vida de todos os teus, não somente hoje, mas para todo o sempre. Amém. Eu sou o presbítero Marcos e vou ficando por aqui, mas amanhã tem mais, se assim o Senhor nos permitir. Tchau! Desta vez não consigo te tocar, não tenho forças pra clamar, confesso, já tentei. Desta vez eu entrei no quarto e tranquei a porta, só tu podes me encontrar, pois tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Mike Cell, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. Tu és o Deus que me vê no oculto. Tu és o Deus que me vê no secreto. Tu és o Deus que me vê quando o homem não me vê. Eu não estou só, eu não estou só. A sua rádio. A programação que faz a diferença. Mais alegria no ar. Uma rádio feita pra você.
Mais sucesso! Música, informação e participação do ouvinte. Muito mais alegria. Mais alegria! Esta é a minha, é a sua, é a nossa rádio Louvores Eterno 2021. O ano da bênção de Deus na sua vida. Um show de alegria no seu rádio. Mike Cell, a sua assistência celular. Rua Amaro Branco da Silva, 301, Jardim Mauá. 13 horas e 44 minutos.